Amém? Um bom dia de salvação para você. Se assente, querido. Feliz e contente. Pergunta para o irmão aí do lado se ele está pronto para ser açoitado. Eita, calma, gente. O que era o açoite? Como é que funcionava o açoite? Né? A Bíblia fala que Jesus foi açoitado, todo mundo pensa que era um simples chicote. Não, o açoite, ele era uma arma de couro, um chicote de couro, só que na sua ponta tinha um ferrinho, com várias pontas. Então, quando batiam o couro, ele amaciava a carne. Só que quando ele puxava, aquele ferro vinha cortando. E a adoração, o louvor, a palavra, eu vou cantar agora uma canção para você que vai amolecer a carne. Depois eu venho com o ferro cortando, para Deus entrar nesse seu coração duro e a palavra entrar. Mas essa canção, eu escolhi essa canção essa manhã, inclusive ela é muito antiga, os mais velhos lembrarão dela. E ela fala de dois adoradores que eu admiro na palavra de Deus. Primeiro é a sunamita, que perdeu o seu filho. Primeiro ela não conseguia gerar, mas através do profeta e do poder de Deus, ela gerou. Só que um dia o seu filho estava no campo com o pai, cresceu saudável, mas um dia estava no campo, teve uma dor de cabeça, caiu e faleceu. E aquela mulher simplesmente, com toda a calma do mundo, chamou os seus servos, mandou colocar o filho no carro e foi em direção ao profeta. E eu sei que o servo perguntou, está tudo bem contigo, mulher? E sabe o que ela respondeu? Com o filho morto no carro? Vai tudo bem. E o profeta viu ela chegando e mandou o menino do profeta e até ele, vai lá, Geazi, pergunta para ela se está tudo bem com ela. E o menino perguntou, está tudo bem com você, mulher? E ela respondeu, está tudo bem. Mas ela tinha um filho morto no carro. Porque não era o menino que ia resolver, não era o servo que ia resolver. Quem resolveria era Deus, e ela tinha que ir na pessoa certa, que era no servo de Deus. E ela foi ao profeta, o profeta orou e o menino ressuscitou. E outro grande homem é Daniel. Que mesmo fazendo o que era correto diante de Deus, adorando, um povo armou uma cilada para que ele não pudesse orar nos horários que ele gostava de orar. E armaram uma armadilha para Daniel. Fizeram com que o rei decretasse uma lei que todos aqueles que adorassem, fora daquele horário, que adorasse a outro Deus que não fosse daquela terra, que eles fossem mortos. E esses servos prepararam a armadilha para Daniel. Daniel foi pego, não deixou de adorar, mesmo com esse decreto naquela cidade. E foi lançado na cova dos leões. E eu acho tão lindo a graça e o conhecimento que ele tinha do poder de Deus e a coragem, a ousadia, que ele cria totalmente que de qualquer forma o que acontecesse ele veria a glória de Deus. Se ele fosse livrado da cova dos leões, toda aquela terra veria a glória de Deus. Mas se os leões o comessem, ele veria a glória de Deus. Por isso a gente não vê ele se queixar, reclamar, mas nós vemos essas pessoas adorando o nome do Senhor. Como é que é você diante da adversidade? Como é que você se porta diante das duras situações? Essa canção vai falar sobre isso com você essa manhã. Quem conhece Deus, querido, a alma vive satisfeita. Quem tem intimidade com o Senhor, quem o adora em todas as circunstâncias, sabe que em todo tempo, mesmo na hora mais difícil, o coração tem paz. Vamos adorar ao Senhor? Que essa canção fale com você. Prepara o teu coração para a mensagem de Deus para a sua vida nessa hora. Obrigada, Senhor. Estamos aqui, os teus adoradores, Pai. Oh, aleluia. Olha só, querido. A Bíblia fala de uma mulher cujo filho que ela amava morreu. O profeta perguntou, como você vai? E ela respondeu dizendo, muito bem. Mas você diz que sua vida pereceu.
até que Deus já te esqueceu. Você chora e reclama, pois esquece que Deus ama e guarda aqueles que são filhos seus. Quem conhece Deus, a alma satisfaz, mesmo havendo dor, o coração tem paz. Deus estende as suas asas, nada pode lhe tocar, quer na bênção, quer na prova, tem paz. Oh, ralabarabandeixo. A paz de Deus desce sobre você essa manhã, querido. Confia. Olha só, a Bíblia conta a história de um rapaz coagido a negar o seu Senhor. Foi lançado aos leões, mas não negou, e da fúria dos leões Deus o livrou. Não espere a vitória triste assim. Olha só, peça a Deus para aumentar a sua fé. Pode o vento soprar e a palmeira balançar, mas os que esperam em Deus estão de pé. Quem conhece Deus, a alma satisfaz, mesmo havendo dor, no coração tem paz. Deus estende as suas asas, nada pode lhe tocar, quer na bênção, quer na prova, tem paz. Quem conhece Deus, a alma satisfaz, mesmo havendo dor, o coração tem paz. Deus estende as suas asas, nada pode lhe tocar, quer na bênção, quer na prova, tem paz. Quer na bênção, quer na prova, tem paz. Oh, ralamandeira, lava, cheira, lava, eu. Eis aí uma grande verdade do Senhor. Abra sua Bíblia, João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Como devemos então adorar? É o tema da nossa mensagem de hoje. Já tenho aprendido muito bem com a pastora Renata, desde a Santa Ceia. Ouvimos uma palavra esplendorosa também na quinta, através do missionário Roy. E dando continuidade a essa sequência de mensagens durante essas 6 semanas, você está aí aprendendo sobre adoração. Quantos gostam de aprender? Digam amém. Gosta mesmo? Eu amo aprender, porque quem aprende, querido, está constantemente evoluindo. Quem gosta de aprender, cresce a cada dia. E eu tenho prazer em Cristo Jesus de poder ter esse privilégio, de ensinar você essa manhã. Como então devemos adorar? Querido, adoração faz parte do ser humano. Nós adoramos alguma coisa. Até quem diz que não adora nada, adora alguma coisa. Ou adora a si mesmo, ou adora a ciência, ou não adora nada. Mas adora alguma coisa. Mas o Salmo 115:8 vai dizer que se torna semelhante àquilo que adora aquele que se prostra diante de uma imagem.
que nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Por isso, nós temos que ter um cuidado plenamente com aquilo que nós fazemos do nosso dia a dia, com aquilo que nós apregoamos com os nossos lábios, aquilo que nós dizemos fazer e servir, e viver de acordo com aquilo que nós adoramos. Porque aquilo que adoramos define a nossa forma de ver o mundo, as pessoas e a criação. E é exatamente por isso que Deus quer adoração exclusiva, para que você tenha o olhar dele, para que você seja semelhante a ele. Portanto, então, como é que a nossa adoração deve ser? Vamos ler o que diz então lá em João 4, 23? No telão, se você quiser seguir comigo, vai dizer: no entanto, está chegando com o café da manhã agora, tá? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Onde estão os adoradores que o Pai procura? Que o olhar dele voltado aqui para o bairro do Belém te ache, querido. Ache a mim e a você como um adorador excelente que ele procura. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, primeiro, em espírito, quer dizer o quê? Adorar em espírito significa que o local da adoração agora é em todo lugar. Adorar em espírito agora é todo lugar. Não existe lugar impossível. Não existe lugar onde você não possa adorar. Sabe por quê? Porque agora você é o templo de Deus. Por isso que o véu lá se rasgou. Por isso que a arca da aliança sumiu. Por quê? Porque ele não precisa mais de recipientes para habitar. Ele não precisa de um local físico para conter a sua glória. Ele rasgou o véu do templo dizendo: olha, você agora tem livre acesso. Não costura o véu não. Eu já rasguei no dia que meu filho morreu lá na cruz do Calvário, para que você tenha acesso do Santo dos Santos. Ó, não procura a arca não, deixa ela bem sumidinha lá. Já lembra do filme do Indiana Jones, ele procurando a arca perdida, né? Porque eles queriam ver o que tinha lá, querido. Se encontrarem, não vão achar mais nada lá, só utensílio velho cacareco. Por quê? Porque a glória que estava sobre ela, agora habita sobre mim e sobre você, que escolhemos buscar a presença de Deus. Então ele diz: adoração em espírito, ou seja, em todo lugar. Aonde quer que você pise e ali adore o nome do Senhor, aquele lugar se torna santo. A adoração agora em todo o lugar. E depois ele fala em espírito, se significa em todo lugar. Adorar a Deus em verdade significa que tudo o que fazemos deve ser feito para quem? Para o Senhor. Você não é um bom funcionário porque o seu patrão te paga bem. Você é um bom funcionário porque isso glorifica a Deus. Você não é um bom esposo porque a sua esposa merece. Não, você é porque isso glorifica a Deus. Você não é um bom filho só porque a Bíblia ordena que aquele que honra pai e mãe vai ter longos dias na terra. Não, eu faço isso porque isso glorifica o nome do Senhor. Ou seja, em espírito em todo lugar e agora em verdade. Tudo que eu fizer é para a glória do nome dele. Onde estão os adoradores? Em espírito e em verdade. Em todo lugar, fazendo tudo para Deus. E querido, adorar, por isso que nós dizemos, é também cantar. Mas não é só isso. Muita gente acha que a adoração são os processos litúrgicos do culto, ou aquilo que você faz. Não, é tudo aquilo. Se você faz para Deus, para a glória dele, isso é adoração. Você acordar de manhã, vir cansado, eu não sei como é que foi seu dia ontem. O meu amigo Bal, às vezes ele toca a madrugada toda, de sábado para domingo, que ele precisa trabalhar, a função dele é ser músico. Ele tinha todo o direito de falar: hoje eu não vou de manhã no culto, pastora, porque eu trabalhei a noite toda. Tem direito ou não tem? Mas ele preferiu vir adorar. Isso é adoração. Desde o momento que ele se comprometeu a levantar do colchão, eu vou para a casa do Pai, oferecer adoração, louvor lá na bateria. Se não tiver bateria, tem problema não. Eu adoro no banco, porque eu vim aqui adorar a Deus.
Eu não vim aqui entreter pessoas. Eu não vim aqui mostrar para você, olha que bacana a tonalidade da minha voz. Olha que legal como ela prega bem, como ela fala bem. Não, eu vim aqui, querido, para ensinar a você, porque essa é a minha função como profeta de Deus, desde o dia que foi designada, ungida, consagrada. Essa é a minha responsabilidade, que aquele que deseja o episcopado seja apto no ensino da palavra de Deus. E se você deseja o altar, capacite-se, porque você vai ser cobrado na medida daquilo que você oferece. Se você é chamado pastor, você tem que ter saber quais são todas as funções, todas as coisas que ele deve fazer. Assim como eu espero que o médico atenda bem e saiba o diagnóstico da doença e das dores que eu passar para ele, quando uma alma vier até mim, eu também tenho que diagnosticar espiritualmente aquilo que ela precisa. E tudo isso, se eu faço para a glória de Deus, não para o meu louvor, mas para a glória de Deus, é o quê? Adoração. E sabe por que muitas das vezes nós erramos? Porque abandonamos a primazia, abandonamos o manual que nos direciona e nos ensina como devemos adorar. A gente já entendeu, em espírito e em verdade. Mas há muitas outras formas que a igreja contemporânea não pode perder e nem deixar de seguir do que está escrito dentro da palavra de Deus. Nada de fora, só o que está dentro da palavra de Deus. Você crê nessa palavra? Crê na inerrância dela? Crê na infalibilidade dela? Bonita essa palavra, né? Crê que ela não falha? Crê que ela é boa? Vamos à palavra de Deus? Olha o que diz Salmo 19. Querido, é uma manhã de ensino. É um domingo didático para você. Porque a palavra tem que ser isso. Tem que nos constranger. Tem que nos ensinar. Por isso, traga o papel. A pastora insista, traga a caneta. Porque se você só ficar me ouvindo, talvez você saia daqui semana que vem e você não lembre mais. Mas se você anota, você tem a capacidade aí de guardar por muito mais tempo. Por isso, eu pensando nisso, rapidamente, eu comprei umas canetas, uns cadernos para você. Se você quiser, no final, a gente tem para oferecer para você. Não agora, porque agora é hora da palavra. Primazia para a sua vida. Vamos ver o que diz Salmo 19? A lei do Senhor com janta, gente. Agora, sem janta, não. Com o café da manhã, né? Não sei que horário que a pessoa está me ouvindo lá na TV. A lei do Senhor é perfeita. E faz o quê? Restaura a alma. Olha que coisa tremenda. O testemunho do Senhor é fiel. E faz o quê? E dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos. E fazem o quê? Alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e faz o quê? E ilumina os olhos. O temor do Senhor é o quê? Límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que mel e o destilar dos favos. Quando você se depara com o texto da palavra de Deus, você não pode fazer só uma leitura superficial, mas você deve se aprofundar. Fazer um estudo semântico, que é isso, pastor? Está gastando o vocabulário hoje. Fazer um estudo dos significados das palavras. Pega um dicionário, põe do seu lado. Sabia que se você mudar algumas palavras, você vai transmitir, aquele versículo vai ficando mais fácil, límpido. Um dia eu fiz um estudo desse com os meus alunos do antigo CTO e pedi para que eles fizessem um estudo semântico em cima do Salmo 23. Gente, foram 10 alunos, cada um chegou com uma mensagem diferente. Não foi nem do capítulo inteiro, foi só do primeiro versículo. E eles saíram com mensagens tremendas, porque se debruçaram a entender o que diz aquela palavra. Quando você se debruça para entender, não somente ler superficialmente, mas compreender essa palavra, querido, isso vai ajudar tanto na sua adoração. Porque Deus não quer só crentes emocionais aqui não, que vai no barulho de qualquer pregador que sobe aqui em cima, não. Ele quer crentes sábios, bereanos, que comprovam, que vão na palavra, que questionam, que querem saber o que está acontecendo de fato.
E essa palavra está dizendo, ela está declarando, ela está fazendo uma simples interpretação de que as Escrituras são plenamente suficientes para nós entendermos a vontade de Deus para a nossa vida. É isso que esse texto está dizendo. A palavra de Deus basta. Ele está dizendo o que para você? A lei do Senhor é perfeita e restaura a sua alma. Quando você estiver angustiado, quando você estiver se sentindo desorientado, quando o seu coração estiver pesado, ele está dizendo aqui, essa palavra te restaura. Ela é perfeita, é tudo o que você precisa. E ele diz mais, quando você precisar de sabedoria, esse livro tem tudo que você precisa. Ele diz mais, olha, se você precisa alegrar o teu coração, está triste, essa palavra, tem palavras de consolo, tem promessa, tem 365 vezes dizendo para você, não temas, eu te ajudo, eu te levanto, eu te restauro, eu te fortaleço, eu te animo, é o seu Deus fortalecendo o teu coração. Ele diz mais lá, ela ilumina os olhos. Aquilo que você não está entendendo, você olha para a circunstância que você está vivendo, meu Deus, qual é a saída? Corre para a palavra de Deus. Ela iluminará os teus olhos. Ela é suficiente. Ela é infalível. Ela é inerrante. Olha só o que diz. O texto sugere que toda verdade espiritual, essencial, está contida onde? Na palavra de Deus. E este é um dos princípios da reforma protestante. Sola escritura. Você sabe o que é isso? Que sola é essa, pastor? É esse solado grosso do seu sapato? Não é essa sola não. Essa é do latim, que quer dizer somente. Somente a Escritura. Você sabe quais são os princípios da reforma protestante? Eu falei que seria uma manhã didática, agora você vai ter que aprender. Porque às vezes a gente ouve algumas coisas, mas não tem entendimento sobre elas. E são 5 as teses que Calvino elaborou. Ele sistematizou aquilo que Martinho Lutero começou com as 95 teses, mas ele, através do livro As Institutas, ele condensou aquilo que os protestantes, os evangélicos, viriam a crer. Ele fez a base da nossa doutrina daquilo que nós cremos. E nós estamos baseados em cima dessas 5 solas que eles chamam, né? Que está lá, sola escritura, sola Christus, sola gratia, soli Deo gloria, sola fide, que quer dizer o quê, querido? Está lá embaixo, você vê, sempre precisa dizer que está muito pequenininho, né? Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Somente a fé, porque não é obras que vai salvar você, é a fé em Cristo Jesus. É nisso que nós cremos. Somente a Escritura, ela é suficiente, inerrante, infalível. Tudo que você precisa saber sobre adoração, como proceder, está dentro desse livro. Nós não buscamos nada de fora, nós não buscamos no humanismo, nós não deixamos a carne nos conduzir, mas é a Escritura que nos guia. Ele diz lá, somente Cristo, não há outro mediador entre você e Deus, só Cristo. Não tem Maria, não tem pastor, não tem padre, só há um mediador entre você e Deus, Cristo Jesus. É isso que nós cremos. E glória somente a Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém. Tudo para Ele. E somente graça. Tem a graça comum, ou seja, tudo que você possui, Deus te deu. Deus permitiu você ter e obter. Essa é a graça comum. Atinge a ímpio, ao crente. Essa é a graça de Deus. A colheita vem para o injusto e para o justo. Mas tem a graça especial, que é a graça soteriológica, a graça salvífica, que é de você ser escolhido, regenerado, justificado, glorificado e poder ainda ter dons e frutos espirituais. É nisso que está baseada a sua vida de fé. É por isso que os reformadores batalharam. É por isso que este povo lutou para que eu e você hoje soubéssemos exatamente como devemos adorar ao Senhor. Não é viver de achismo e nem viver na superficialidade, mas é tempo de viver na profundidade de Deus. As Escrituras como única fonte na qual podemos buscar a infalível verdade espiritual. Olha aqui, Calvino disse acerca da palavra de Deus.
Deus desaprova todos os modos de adoração que não sejam expressamente sancionados pela sua palavra. Não viva de achismo. Cuidado com os movimentos. Se você não entende, corre para a palavra de Deus. Corre para a palavra de Deus. O William Cunningham, um historiador escocês do século XIX, diz: é injustificável e ilegal introduzir no governo e na adoração da igreja qualquer coisa que não seja aprovação positiva das Escrituras. Nós estamos vivendo numa época, uma geração que trata com relevância aquilo que é superficial e trata com superficialidade o que é relevante. Vou fazer um teste aqui. O que é relevante e o que é superficial. Eu vou te dar o nome e você vai me dizer se é relevante ou se é superficial. Orar. Orar? Orar? Boa, porque eu preciso que o pessoal lá no áudio ouça, tá, pessoal? Aqui, ó. É relevante, tá, gente? Você que está me assistindo aí. Orar é relevante. Facebook. Super? É mesmo? Facebook é o quê? Ok. Ler a palavra é? Instagram. Jejuar. Gastar horas na internet. Agora eu pergunto aqui, quem aqui lê por dia 3 horas e meia da Bíblia? Quem aqui por dia tira um tempo de oração em casa de 3 horas e meia? Mas o UOL, se você procurar lá na internet, fez uma pesquisa em que declara que a maioria dos brasileiros, a média que gasta em horas de rede social é de 3 horas e meia. E na internet, 9 horas. E aí eu pergunto, o que é relevante? O que é superficial? Nós temos tratado com superficialidade o que é relevante para a nossa vida. Porque quando você precisar de uma orientação, não é a vida do Neymar que você olha lá no Instagram que vai te dar um norte. Quando o seu amigo chegar para você e perguntar e disser para você, eu estou pensando em me matar, não é o Whindersson Nunes que vai dizer para você o que você deve fazer. Quando alguém pedir a razão e perguntar para você a razão da sua fé, está lá em 1 Pedro, você tem que ter condições de responder a qualquer um que perguntar. O que é que esse livro diz? O que está nessa escritura? E se eu faço para Deus, isso é adoração. Não trate com superficialidade as escrituras, querido, porque por abandonar a prescrição bíblica, é que a igreja acabou caindo, mergulhando nas trevas e na idolatria na Idade Média. Por ter deixado o humanismo dominar a situação. Constantino chegou, parecia maravilhoso. Acabou a perseguição da igreja. O povo que se reunia das tumbas, Patrick, eles tinham até medo de pintar nas paredes, que eles tinham medo de que aquilo desagradasse a Deus. Tomavam cuidado com tudo para não desagradar. Mas Constantino chega, acabou a perseguição. O imperador está do nosso lado, que beleza. Vamos fazer a cidade de Constantinopla, vamos erguer templos agora. Vem cá, lembrem para mim, alguma pessoa, algum cristão maravilhoso, que morreu, martirizado. Vamos fazer um templo e escrever em homenagem a essa pessoa. E os cristãos, vamos, templo ao fulano de tal, que morreu pela causa de Cristo. Vamos fazer melhor, tragam os ossos desses mártires, coloquem diante do altar, para eles serem lembrados, o sacrifício que eles passaram por nós. Coloque aí os ossos, e colocaram. Só que aqueles ossos começaram a ficar fédidos, ficou feio no templo. Aí pensaram melhor, que tal, em vez de ossos, a gente fazer a imagem dessa pessoa, como uma simples homenagem. E os cristãos disseram, vamos cobrar agora então pelo perdão.
Vamos cobrar indulgências, vamos liberar o povo para pecar. Se ele pagar uma quantia, nós liberamos 1, 2, 3, 4 anos para ele pecar e ele ter livre acesso ao céu. Aí os cofres da igreja começaram a ficar vazios. A gente precisa inventar uma outra coisa para a gente começar a arrecadar. Vamos inventar o purgatório. Um lugar intermediário entre céu e terra, onde o homem vai ficar, purgar os seus pecados, e ele vai pagando missa de 7º dia, 30º dia, de 1 ano, até que um anjo de luz, ou a Nossa Senhora, eu não lembro o nome agora, da luz lá, vai até lá, puxar ele pelos cabelos e levar até a eternidade. Pastor Leonel gostava dessa história, encarnei ele aqui agora. E o povo foi crendo, porque foi se afastando do ensinamento da palavra de Deus. Os sacerdotes agora passaram a tomaram o lugar de Cristo, tomaram o lugar da cruz. O que eles diziam era verdade. Bíblias começaram a ser queimadas, porque quem lia a Bíblia, dizia naquela época, se tornava louco. Não era louco, não. Porque, como diz esse versículo de Salmo 19, quem lia, os seus olhos eram iluminados, a verdade era dita. E era por isso que havia muita gente morta na Inquisição, porque estavam lutando contra essa igreja falsificada, que estava fugindo do teor da palavra de Deus, se esquecendo do verdadeiro Evangelho de Cristo, se deixando contaminar pelas coisas do mundo. Mas eu digo a você, a igreja que adora em espírito é verdade e leva a sério a sola escritura, somente as escrituras, deve seguir pelo menos 4 orientações bíblicas que não podem ser negligenciadas. Você escolheu congregar este lugar. Você sentou com a pastora Renata na salinha dela, ela te explicou a visão, a missão dessa igreja. Foi ou não foi? Sentou ou não sentou? Quem não sentou com ela, precisa sentar. Alguém aqui não sentou? Alguém que não conhece a visão e a missão dessa igreja? Se não conhece, a gente relembra você. Levantar uma igreja com saúde bíblica, ganhar todas as pessoas para Jesus, incluir na família, multiplicar discípulos, líderes e pequenos grupos, ajudá-los a descobrirem seus ministérios, para a glória de Deus no mundo. Essa é a visão dessa igreja. Fizemos até música para você não esquecer. Mas quando você vai a um local, você tem que ver se é uma igreja que de fato está adorando em conformidade com a palavra de Deus. Você não pode ser um mero espectador, mas você tem que ser, querido, um obreiro, um membro, uma pessoa que entende por que eu adoro neste lugar. E se a adoração que é oferecida neste lugar está correspondendo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, existe pelo menos 4 orientações bíblicas que a igreja deve ter. A igreja que adora, primeiro, tem que fazer o quê? Pregar a palavra. Diz lá, a pregação é um aspecto insubstituível de toda adoração coletiva. A palavra de Deus tem primazia. É muito bom louvar, é muito bom adorar. Tudo isso prepara o teu coração, te aproxima de Deus, aquele que canta, traz a presença do noivo para perto da noiva. E é isso que o louvor faz. Só que só ele, querido, não é trabalho completo. A palavra de Deus é a primazia. É um momento em que você é ensinado. É um momento em que você é edificado. Quando você entra de um jeito e sai de outra forma. O louvor pode balançar seu corpo, alegrar sua alma, te fazer chorar. Mas aí você sai lá fora, e aí? O que você aprendeu? O que contribuiu? Que crescimento trouxe espiritual? Na hora da adversidade, da tentação, das perguntas do dia a dia em relação a esse evangelho, o que o louvor vai te trazer? E aí você tem que estar instruído. Essas eram instruções neotestamentárias. Olha que Paulo diz a Timóteo. E eu e você temos que entender. Põe para mim, Carol. Pregue o quê? Esteja como, igreja? Preparado. Quando? A tempo e fora de tempo. Eu não posso estar preparada aqui, não. Eu tenho que estar preparada para aqui
e lá para fora. Nós estávamos no aniversário do Guga, mês passado. Preguei naquele domingo de manhã. E, de repente, estou lá à tarde comendo, achando que eu ia dormir a tarde inteira. Ei, coisa boa, Patrick. Falar, já preguei, já cultuei, já entreguei ao Senhor. Vou dedicar agora o meu soninho a Jesus. Aleluia, para a glória dele. Mas aí o telefone tocou. Preciso de você, pregando aqui hoje. Não tem pregador, preciso da minha amiga, pode vir? Estou aí. E agora, Jesus? E agora não. Tem mensagem, tem palavra, tem conteúdo. Se eu te der o microfone aqui agora, você prega aqui para mim? Não me responda. E eu não farei isso. Prega a palavra e esteja preparado quando? Tempo e fora de tempo. E faça o quê? Repreenda, corrija, exorte. Exortar é animar. Anime com toda a paciência e dentro do ensinamento. É isso que ele quer dizer como doutrina. Prega a tempo e fora de tempo. Repreenda. Isso que toda profecia que você recebe, seja do pastor, seja do profeta que vai até você e sopra no seu ouvido, querido, tem que haver isso. Você tem, que a Bíblia fala isso, não é questionar o profeta, mas a profecia. Então você tem que analisar. Ok, ele me falou, me repreendeu, me corrigiu, me animou. Opa, é bíblico, eu recebo. Agora, olha, o nome do seu namorado é tal. Cai nessa não, filha. Eita! Não cai nessa não. Pode ser? Creio, às vezes Deus, tem os seus caminhos. Mas uma coisa que Deus nos dá liberdade e livre-arbítrio são para essas duas escolhas, salvação e a pessoa que você vai passar o resto da sua vida. E geralmente a gente escolhe as pessoas que estão aí nas nossas quadradezas, no nosso território. Só que agora com a internet o negócio ampliou um pouco mais, A gente consegue conhecer pessoas mais de longe. Mas cuidado com essas profecias. Tem muita gente aí com casamentos desastrosos porque ouviram de profetas de Baal e seguiram vozes que não eram de Deus. Porque se você analisar o seu futuro marido à luz da palavra de Deus, você não erra. Eu não escolhi o bonitão do Robertão só porque ele é lindo e tem olhos verdes, não. Mas assim que eu conheci, eu falei, crente, amém. Ora, amém. Já começamos orando, orando 3 da manhã. Falei, eita, é de Deus. Primeira conversa, preciso ligar o telefone que eu tenho um momento de oração com o meu pastor todo dia às 3 horas. Falei, eita Deus, olha que homem. É esse, papai. Fomos jantar a primeira vez. O camarada falou assim, quero falar com seu pai. Eu falei, para quê, rapaz? Tenho 30 anos. Falar o quê pro meu pai? 30 anos, pedi autorização pro meu pai. Meu pai está falando, vai logo, minha filha, precisa de autorização. Não. Mas ele falou, não, quero falar com seu pai. Mas por que você quer falar com meu pai? Porque ele precisa saber quem é o homem que está te tirando de dentro de casa. Eita Deus. Obrigado, pastor. Olha, é nóis. Entrei no carro, fui jantar. Um presente, no banco de trás, Patrick. Presente bonito. Falei, eita, me dei bem. Presente? Ele você gostou da caixa? Bonito? Bonito, lindo. Para mim, não. Para sua mãe. Rapaz, lê a cartilha do Roberto, meninos, que vocês vão se dar bem. Aí eu fui lá. Falei, agora eu quero conhecer sua mãe. Quero ver o que ela fala sobre você. Fui lá na véia. Quem que é o rapaz? Como é que ele te trata? Rapaz, quando eu vi o tratamento, falei, não posso perder esse rapaz de jeito nenhum. Analise bem, dentro da palavra de Deus, e tudo lhe irá bem. Prega o quê? A palavra. Olha o que ele continua dizendo a Timóteo. Até a minha chegada, Timoteão, dedique-se o quê, querido? A leitura pública da Escritura. E o quê? A exortação e ao ensino. Anima meu povo, Timóteo. Ensina, insiste e não cesse de ler essas palavras, porque é a Escritura que vai te dar base para tudo. Prega a minha palavra. Queridão, entenda uma coisa. A igreja na qual a palavra de Deus não é regular e fielmente pregada, não é verdadeira igreja. Cuidado com os louvorzão que você vai da vida. Canta, 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 sai de lá, cadê? Não pregou? Ninguém se salvou?
A igreja que não pega a palavra não é verdadeira igreja. Segundo ponto, que a sua igreja... deixa eu te dizer uma coisa antes. O ministério da palavra é uma parte tão importante, querido, no tempo dos apóstolos e hoje, que era fundamental para qualificar um obreiro que ele fosse apto e experiente no ensino da palavra. Se ele não fosse apto a ensinar, ele não passava presbítero. Se ele não tivesse palavra, se ele não soubesse ensinar, ele não subia como obreiro. Depois você confere isso. Está lá em 1 Timóteo 3:2, 2 Timóteo 2:24 e Tito 1:9. Está tudo lá. Seja apto, que o obreiro seja apto no ensino. Você vai ver isso lá por diversas vezes. Segunda coisa que a igreja tem que fazer, já estamos acabando, eu vou correr aqui para você não murmurar e ir para casa abençoado, ok? Segunda coisa que essa igreja deve fazer, não deve abandonar a escritura. Edificar o rebanho. As escrituras nos dizem que o propósito dos dons espirituais é a edificação do quê? De toda a igreja. Está aí os versículos de referência para você, se você quiser anotar. É uma igreja que não está baseada só na emoção, meu querido. Mas é uma igreja que faz o seu povo pensar. É muito bom pular, é muito bom salmodiar, é muito bom entrar no reteté, no mistério de Jeová. Mas se o mistério ficar só no mistério e não te ensinar, não vale de nada. Por isso que Paulo nos ensina lá, se tiver profecia, se tiver línguas estranhas, alguém tem que interpretar. Para que aqueles que estão no nosso meio que não entendem, possam ser exortados, edificados. Tem que ter emoção sim, a igreja tem que ser apaixonada, sem dúvida, tem que ser apaixonada, sincera, comovente, mas não a ponto só de despertar as emoções e apagar a mente, querido, e desligar a mente. A adoração está ligada com tudo, emoção e coração. Está lá, coloca para mim, Carol. A verdadeira adoração mistura coração e mente, em resposta de pura adoração, baseada na onde? Na verdade revelada na palavra. Tem que ter palavra. Edifica o meu rebanho, porque o meu povo sem profecia, ele se corrompe. Nós estamos aqui para declarar bênção sobre a sua vida. Estamos aqui para ensinar você o caminho que você deve andar. Estamos aqui para você que ainda conhece pouco desse manual, para, desvendar, abrir os teus olhos. É para isso que serve a mensagem de Deus, é por isso que estamos aqui, é por isso essa campanha. Talvez seja uma mensagem dura de ouvir, porque o diabo não quer mesmo, querido, que você seja na clareza, que você tenha os seus olhos abertos, porque quanto mais ignorante você permanecer, mais ele bagunça na tua vida. Mais ele faz. Quanto menos a gente entende a palavra de Deus, mais das suas artimanhas vão nos dominando. E Deus não quer que nós sejamos dominados por essas coisas. A adoração genuína é uma resposta à verdade divina. Ela é ardente porque ela surge do nosso amor por Deus. Mas para ela ser verdadeira, a adoração precisa surgir de uma completa compreensão deste livro, a lei de Deus, da sua justiça, da sua misericórdia e do seu ser. Você tem que compreender todas essas coisas. A igreja bíblica, que adora biblicamente, ela prega a palavra e ela edifica o seu rebanho. Terceira coisa, a igreja que adora biblicamente, ela faz o quê? Honra o Senhor. Olha o que diz Hebreus 12:28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos o quê? Agradecidos. E assim adoremos ou sirvamos, como está aí na sua Bíblia, a Deus de modo aceitável. Como? Com reverência e temor. O que é reverência? O que é temor? Reverência é reconhecimento da santidade de Deus. E temor é o reconhecimento da nossa pecaminosidade. O culto que não tem essa atmosfera de reconhecer a santidade de Deus e te levar à clareza do seu estado pecaminoso e como você precisa da misericórdia de Deus, está falhando na sua mensagem. Tem que ter reverência e o quê? Temor.
E isso você, cristão, tem que ter. Nós estamos tanto vivendo no achismo, no modismo, que esquecemos de olhar para as coisas que a Bíblia diz que devem ser referendadas. Porque vai terminar esse versículo aí dizendo, querida, ele não só diz isso, mas ele diz lá, ó. Portanto, nós que estamos recebendo o reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Aí ele tem o próximo versículo que é quente, esse é gostoso. Sabe por quê ele fala isso? Porque o seu Deus é fogo consumidor. Reverência e temor. Reconheça a santidade de Deus. E reconheça o seu estado de pecaminosidade. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso entender. Que dia é hoje? Domingo é o dia do quê? Nós chamamos do dia do quê? Como é que você trata o dia do Senhor? Ou o dia do Senhor é só as 2 horas que você passa aqui na igreja? O seu pezinho já está aí se consumindo, dando a hora, a pastora não para de falar, eu tenho um joguinho de futebol daqui a pouco, não posso perder. Como é que você trata a santa ceia do Senhor? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não participe do pão nem do cálice, se você não sentir em comunhão com o Pai. Mas é só um pão, é só um vinho, não vai acontecer nada. Com que reverência você se aproxima deste lugar? Como é que você se preparou para vir a este lugar essa manhã? Eu não estou falando de vestimenta, não. Eu estou falando do seu coração. Eu não estou falando de coisas litúrgicas. Eu estou falando com que expectativa você saiu da sua casa. Ah, será que o culto vai ser legal? Ah, podia tanto fulano pregar. Desculpa, fui eu. Ah, qual é a expectativa? A expectativa não deve estar em mim. A expectativa deve estar em oferecer ao Senhor. Senhor, eu estou vindo aqui para reconhecer a sua santidade, que eu dependo de Ti, eu preciso do Senhor. Olha, Senhor, sem o Senhor eu sou falho, eu me perco na caminhada, eu preciso de Ti. Como é que você tem honrado ao Senhor? À luz da palavra de Deus, como igreja. Tudo em nossa adoração coletiva deve ter o objetivo de promover essa atmosfera de reconhecimento da santidade e do reconhecimento da minha pecaminosidade. Eu preciso, Jesus. Eu preciso te honrar. Não é fácil não, querido. Eu estou pregando para você e para mim. Não fica achando que eu fico lá em casa só meditando. Não, papai. Tem dia que é difícil, tem mês que é complicado. Esse mês mesmo eu fiz jejum de série, Patrick. Que a pessoa não tem maturidade, a pessoa não sabe ver um capítulo só de série, a pessoa vê 3, 4. Aí eu falei, não pode, Jesus. Aí esse mês a pastora não vê série. Não estou proibindo você de fazer nada, nem do seu Facebook, nada disso. Não estou dizendo que é pecado, não. Tudo, a Bíblia diz, tenha que ser com o quê? Equilíbrio. Se aquilo te domina, aquilo se torna o seu Deus. Se você não consegue dizer não a uma substância, a uma TV, a qualquer coisa que te prende, aquilo virou o seu Deus. E em nada nos edificará, mas anda segundo a palavra de Deus. 4ª coisa, para nós irmos para casa abençoados. 4ª coisa, o que é? Não confie, não confie na carne. Essa semana mesmo eu recebi um vídeo, fiquei tão chateada, mas falando de carne mesmo agora. Os caras pegando capa de filé, fingindo que era picanha, gente. Sacanagem, Patrick. O cara ensinando como as churrascarias a burlar o churrasco. Eu fiquei tão decepcionada e ficou igualzinho a picanha, gente. Eles cortaram lá a capa, viraram a gordurinha e ficou igualzinho a picanha. E eu comendo capa de filé, pagando picanha, Patrick. Cuidado. Tem muito crente com aparência de picanha, mas é capa de filé. Eita Deus. Não confie na
Olha que o apóstolo Paulo caracteriza o culto cristão da seguinte forma: porque a circuncisão somos quem? Nós. Que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e está bem grifado aí para você, e não fazemos o quê? E não confiamos na nossa carne. Depois na sua casa, lê esse capítulo de Filipenses 3:3. Porque Paulão está dizendo assim, ó, cara, eu era top nisso. Porque se eu for confiar na minha carne, eu sou o top do the top do the top. Por quê? Ele fala lá em Filipenses 3:3. De nascimento judeu, circuncisado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, judeu, sobre a lei farisaico, em relação à justiça irrepreensível. Eu era o cara. Se eu olhasse para a minha carne, não tinha ninguém comparado a mim. Fui criado aos pés de Gamaliel, cidadão romano, falava 2 línguas ou mais. Se eu fosse olhar para a minha carne, eu era o cara. Aí ele termina dizendo, mas todas essas coisas eu considerei perda. Ele diz pior, eu considerei cocô, esterco, perto da supremacia, do conhecimento do meu Cristo Jesus. Tudo mudou naquele encontro de Damasco. Eu achava que eu era o cara irrepreensível, fariseu, conhecia a lei, judeu, eu era o cara. Mas eu entendi que eu estava sendo mais legalista, mais preocupado com a liturgia, mais preocupado com a forma de fazer as coisas do que com o estado do meu coração. Porque eu fazia tudo isso, estava perdido indo para o inferno. Mas o Senhor Jesus me encontrou. Por isso, querido, que eu não julgo ninguém, não julgo igreja, não falo mal dos outros. Eu esclareço. Mas falar mal, dizer quem vai para o inferno, quem não vai. Tem muito católico sincero aí, ó. Servindo a Deus, adorando a Deus na verdade do seu coração. E que Deus vai encontrá-lo lá. E vai fazer como fez com Cornélio. Você lembra de Cornélio na palavra de Deus? Se você não lembrar, eu vou lembrar você. Lá no capítulo 10 de Atos, tem esse homem que era bom, dava esmolas, orava constantemente. Só não tinha Jesus. Fazia tudo certinho. Tudo. E era agradável a Deus, porque apareceu um anjo para ele. E disse, Cornélio, vai buscar. Tem um homem chamado Pedro lá na casa de Simão. E esse homem vai esclarecer. Só que olha só, não falou só com Cornélio aqui não. Falou com Pedrão lá também. Porque se Pedro só tivesse sido buscado por ele, Pedro não teria ido. Lá na casa, Deus mostra uma visão para Pedro. Vários alimentos imundos no lençol. E Pedro não entende o que é isso. E Deus fala para ele, come. Não, Senhor, mas eu vou comer coisas imundas? Você está considerando imundo aquilo que eu purifiquei? Fui eu que disse para você comer. Aí quando bateram na porta de Pedro, Pedro, olha, eu sou servo de Cornélio, ele manda te chamar. Aí Pedro entendeu o porquê da visão. E ele chega, vai lá, por que você me trouxe aqui, Cornélio? Porque você sabe que eu sou judeu e eu não podia pregar para estranhos. Mas eu tive uma visão lá e não é à toa que eu estou aqui. Você faz tudo correto, você tem orado, você dá esmola, você é um bom homem. Mas te falta uma coisa. Conhecer o Cristo que eu prego. E no meio da mensagem, não precisou chegar nem no final, crente. No meio da mensagem, o povo começou a ser batizado com o Espírito Santo. E aquele povo e os que acompanhavam Pedro, extraordinário, meu Deus, ele batiza também os de fora. Dizendo, batizo. Não considere impuro aquilo que eu santifiquei. Se você estiver ocupando o seu lugar aqui inutilmente, brincando de ser crente, Deus vai buscar os sinceros lá fora que estão perdidos. Mas que estão fazendo isso na ignorância do seu coração, achando que aquelas coisas são corretas. Deus vai colocar no seu lugar. Porque Deus não tem nada com crente morno. Capa de filé. Carinha de picanha.
Eu não sei como é que está a tua vida espiritual, querido, não me interessa, mas eu vou entregar o que Deus colocou no coração. Para de viver no achismo. Para de viver achando que você vai ter tempo. Ah, Deus vai voltar daqui a tantos anos. A Bíblia diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu confio no nome do Senhor. Carros, riqueza, tecnologia. Não, eu confio no meu salário. Está tudo bem. Não preciso servir ao Senhor tão assim. Não preciso ser tão metódico. Uns confiam em cavalos, força. Não, mas eu sou jovem, eu tenho tempo. Tenho todo o tempo do mundo, tenho milhares de sonhos. Dá tempo de eu voltar para Jesus. Ah, minha avó já dizia que ele ia voltar, não voltou até agora. Você esperava que o seu pastor Leonel fosse embora tão cedo? Tinha problema de saúde? Estava acontecendo alguma coisa? Mas Jesus disse, chegou a hora, filho. O arrebatamento chegou para você. Tem muita gente só contando com o arrebatamento, Deus surgir em glória, mas hoje você tropeça e cai, opa, Jesus chegou. E aonde é que você vai passar a sua eternidade? A vida que você está levando hoje, se ele voltasse agora, para onde é que você iria? Se você pegasse o seu carro aqui hoje, sofresse um acidente ali na esquina, como o papai sofreu, estava de cinto, o airbag abriu, estava tudo certo. Mamãe sem cinto sobreviveu. E ele partiu. Mas eu tenho certeza de onde ele está. Porque ele falava da glória. Eu tenho saudade da glória. Ele vivia pela glória. E você? Se Deus encerrar o fio da sua existência hoje, se disser a uma veinha da sua cabeça, ei, não irrigue sangue, aonde é que você vai estar? Fique sobre seus pés. Prega a palavra. Prega a palavra. Ensine o meu rebanho. Honre ao Senhor. E não confia na tua carne. Não confie na tua carne. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Esse é o teor dessa mensagem. Que você saia daqui reconhecendo a santidade do teu Deus. Que você reconheça a tua pecaminosidade. E creia que tudo o que você precisa para regular a sua vida. Autoajuda é muito bom, psicólogos maravilhosos, política, ok. Mas só a palavra. Só a palavra. E crer naquele que a inspirou é que vai te levar para o céu. Como é que está a tua vida de fé? Como é que está a tua vida diante do Senhor? Ele me insiste em perguntar, se eu voltasse hoje, se eu findasse a tua existência agora, como é que você estaria? Como é que está a tua intimidade comigo? Porque intimidade com Ele você não adquire aqui não, querido, é lá fora. Adoração em espírito em todo lugar. E em verdade, tudo para Ele. Será que 24 horas o que você faz? É reconhecendo a santidade de Deus?
Será que no seu trabalho te reconhecem como servo de Cristo? Não pelo que você fala, mas pela conduta que você tem? Será que vem a glória do Senhor na sua vida? Porque o verdadeiro adorador que você diz ser aqui para mim no começo do culto, tem que refletir todas essas coisas. A eternidade está aqui, querido. Há uma verdade, há um só caminho. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Reconhece Jesus hoje como teu único e suficiente Salvador. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Curva a sua cabeça. Pai, aqui estamos, ó Deus. Já vamos para casa, Senhor. E nós queremos sair daqui ruminando esta palavra, Senhor. Eu reconheço a minha pecaminosidade, Deus. A minha dependência de Ti. A minha necessidade do Cristo da cruz. Porque foi por mim e o preço não foi barato, Senhor. O que eu estou fazendo com o sacrifício do Senhor na cruz? O que é que a minha vida está refletindo, Senhor? O mundo vê em mim o adorador que o Senhor procura. Acamandeixo e o mondeara lavasse mondeacho. Decamandisha, mandeira lavasse, comandeixo, mondeira lavava mantuia comondeacho eu. Rantubi que anti afasso comonente afasse ora lavache. Ele está à porta, igreja. Chamandeaço e omondear. Jerusalém é logo ali. Racamande, chamandeaço e o. E como é que está a tua vida, filho? Chamandi, cante, dederamanto e o. Eu digo a você essa manhã, ranto e o monte afaço como nebe açuio. É manhã de concerto comigo, chandeaço como ondeacho. É tempo de deixar as velhas condutas, mantuícha, mandedera camantuio, e receber a nova vida em mim. Camanduícha, ralamandeixo, monte camandura, lavavava, somondeai. Aqui estamos, Deus. Vem para o altar do Senhor, querido. Vem para o altar do Senhor. Vem consertar com Ele a tua história. Vem. Vem fazer